Pega a tua Bíblia, teu caderno, teu material de anotação, vem comigo, vamos juntos mergulhar na carta de Paulo aos Romanos, hoje no capítulo de número 6. No capítulo anterior, Paulo fala sobre a relação entre a graça e o pecado. E no capítulo 6 ele faz com uma pergunta, ele começa com uma pergunta, começa fazendo uma pergunta. Ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós vamos continuar pecando para gerarmos mais graça? Ora, Paulo, ele mesmo traz a resposta. Nós morremos para o pecado, por isso não podemos continuar vivendo nele. A vida em Cristo Jesus é uma vida de morte. Eu estava assistindo uma palestra e o palestrante, no meio da palestra, na tentativa de despertar o público, ele pergunta: ei, tem alguém vivo aí? E o meu desejo foi dizer: não, aqui todos nós estamos mortos. Mortos para o mundo, mortos para a carne, mortos para o pecado. Vida em Cristo Jesus é morte. Vida em Cristo Jesus é morte. E se você morreu para o pecado, não dá para ficar ressuscitando para o pecado. Por quê? Porque quando vivemos em Cristo, somos sepultados com Cristo na morte por meio do nosso batismo, para ressuscitarmos mediante a glória. Então, no versículo 5, Romanos 6, verso 5, Paulo diz: somos unidos a Cristo na semelhança da morte, somos unidos também na semelhança da sua ressurreição. A morte de Cristo, ela representa então para nós a morte para o pecado. Quem morreu foi justificado do pecado. E se morremos com ele, também com ele viveremos. Que coisa linda de Deus. Romanos 6 é um grande capítulo da carta de Paulo aos Romanos e até mesmo de toda a literatura paulina e de toda a Bíblia. Porque aqui Paulo descreve de maneira clara aquilo que é o poder do Evangelho. Nesses 5 primeiros capítulos, que eu dei aqui uma passada muito rápida para você, nós vemos a necessidade que todos temos da graça de Deus, graça essa que é maior que o nosso pecado. Graça tão maravilhosa. No entanto, o que Paulo nos mostra é que essa graça, a graça de Deus, ela não nos dá licença para continuarmos no pecado. E o que ele fala aqui nos primeiros versículos, logo no verso 1 e no verso 2? Quando somos justificados pela fé, morremos para o pecado e não mais vivemos pecando. E aí ele continua, segue, mostrando o seguinte: como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós somos ressuscitados para vivermos uma vida de fé. E aí, tem algo profético em Romanos 6. É Paulo mostrando que a morte não tem mais domínio sobre Cristo. E enquanto nós permanecemos submissos a Cristo, ligados a Cristo, também o pecado não tem mais domínio sobre nós. Preste bem atenção. A minha submissão a Cristo traz autoridade sobre o pecado. Aqui está a grande chave de uma vida vitoriosa. Porque o pecado é aquilo que nos prende, o pecado é aquilo que nos amarra. E Romanos 6, 23, no último versículo de Romanos, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Deixa eu abrir aqui um parêntese, um colchete bem grande, para falar sobre esse texto. O diabo é um ótimo patrão. Preste bem atenção. O diabo, ele é um ótimo patrão. Você já trabalhou para alguém
que prometeu e não te pagou? Eu já. E não uma vez só, viu, querido? Confiei e não recebi. Trabalhei, confiei e não recebi. Isso é um péssimo patrão. Um patrão que promete e não paga. Um patrão que é desonesto. Mas o diabo, quando eu digo que ele é um excelente patrão, me perdoe. Por que eu digo isso? Porque Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, você trabalha para o pecado e sempre vai ter salário. O diabo é um ótimo patrão porque ele não deixa de pagar o salário. Você pode até achar que ele não vai pagar. Você pode até achar que o teu pecado não vai ter consequência. Mas quando você menos espera, o inimigo está batendo na tua porta com o olerite nas mãos, o contra-cheque nas mãos, para dizer para você, olha, eis aqui o salário do teu pecado, morte. O pecado, então, se torna um grande problema da vida do crente. Nos assedia, nos enreda e traz morte sobre a nossa vida. Como ter domínio sobre o pecado? Permanecendo submisso a Cristo. Andando em unidade com Cristo. Nos versos 8 aos versos 15 aprendemos isso. Enquanto permanecemos submissos a Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E Romanos é um tratado claro que nos mostra que ou somos escravos da justiça, ou vamos servir a justiça de Deus, ou vamos servir ao pecado. Ou somos servos de Deus ou servos do pecado. Se eu obedeço ao velho homem, ao homem do pecado, eu me torno escravo do pecado. Mas quando eu resolvo obedecer a Deus, eu sou servo da justiça. A vida ela é feita de escolhas. Em tudo que você viver, você vai fazer escolhas. Em todas as situações. Ou isso, ou aquilo. E aqui está envolvida mais uma escolha. A quem você vai servir? A justiça ou o pecado? Pense nisso. Medite nisso. E faça a escolha certa. Como diz Thales Roberto, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Então, que você hoje, 28 de julho, faça